debaixo do Google Meet, do lado do telefone vermelho, pode clicar neles, por favor. Clique em Certo. alterar esquema. Change layout. Ok. Isso, change layout, depois spotlight, né? Ok, já está. Isso. Beleza. A tela fica maior. Tu também pode passar o mouse ali no teu nome, na tua imagem, Uhum. para clicar em minimizar, daí a tela fica um pouco melhor também. Ok. Você sempre pode apertar F11 também para deixar a tela cheia. De toda Certo. forma, vamos lá. Tudo que eu fizer de contas, eu vou te passar no WhatsApp depois, incluindo essa matéria, esse conteúdo aqui. Uhum. Falando nisso, eu já vou até te mandar antes que eu me esqueça essa apostila, tá? Ó, tá indo aí para você. É isso aí. Certo. Então, se tu olhar essa apostila, é o que aqui no Brasil a gente chama de cálculo 2, né? Uhum. Vocês aí às vezes chamam de cálculo 1 ou cálculo geral, não sei. De toda forma, a parte que tu tá me pedindo ajuda ali é essa, funções de várias variáveis e diferenciação parcial, tá bom? Certo. A partir da página 70, então, quando você for... A gente pode ver um pouco da matéria e Uhum. depois a gente pega para fazer uns exercícios. Lá naquelas listas que você passou, será que tem exercícios para resolver? Sim. Tem vários Ah, legal. exercícios. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha no primeiro exercício que aparece dessa matéria lá, para ver o que que eles cobram mais assim. Deixa eu... Deve ser funções multivariáveis, a primeira parte aqui. Me parece um negócio bem básico aqui de Uhum. colocar os números na função, etc. Tranquilo. Beleza, então vamos ver a matéria aqui. Ó, tem toda uma organização aqui. Uhum. Beleza. Daí o negócio é o seguinte. Você tá na faculdade, cara? Sim. É o seu primeiro curso de matemática na faculdade ou como é que é? Não é o primeiro. Eu fiz álgebra. Já fiz álgebra. Ah, Ah, você fez álgebra. esta é a Então última você. cadeira que me falta até para acabar o curso. Ah, tá. Então você já sabe o básico de derivadas, integrais, essas coisas aí. Sim. Só tenho alguns problemas quando, pronto, é preciso coisas mais atrás. Ah, claro. A parte mais fundamental, né? Sim. Certo. Você faz qual curso, só para me localizar? Faço o quê? Desculpa. Qual faculdade você faz? Estou em Viana do Castelo, na Escola de Tecnologia e Certo. Gestão. Ah, gestão. Ah, então não é uma Ah, coisa assim muito exatas, né? Não é uma engenharia, quero dizer. não. Eu estou na Escola de Tecnologia e Gestão, mas o meu curso é Engenharia da Computação Gráfica. Ah, então tem um pouco de cálculos. Entendi. A questão é que às vezes, né, a gente faz uns. Portugal, principalmente, tem alguns cursos aí que eles cobram matemática demais e não usa tanto assim, né? Certo. Uhum. Mas acho que no seu caso aí, né? Parece que precisa bastante. Vamos Pois. lá, então. Continuando aqui, nós temos que até agora, né? Supostamente, estudo álgebra, a gente estava lidando com funções de uma variável só. Certo. Mas a partir daqui a gente começa a usar duas variáveis. Então, se tem duas variáveis vamos dizer assim, no domínio, a imagem também vai ter uma terceira variável, então você vai estar trabalhando num problema no R3, ou seja, Certo. 3 dimensões. Uhum. Beleza. Daí, claro, com 3 dimensões as coisas ficam um pouco diferentes de realizar, né? Não é tão fácil. Por exemplo, aqui, olha só. Nós temos a temperatura em um ponto numa placa de metal, então é numa coisa em 2 dimensões. E essa temperatura é dada por essa função, né? E quando a gente está estudando matemática naturalmente, lá no secundário ou no começo do curso de exatas, Uhum. uma função como essa aqui é fácil de trabalhar, porque tem uma variável só que aqui tem duas. Então, se tu quer saber a temperatura num determinado ponto, tu vai precisar das coordenadas de 2 pontos. Certo. Que no caso aqui, 3, 1, tu vai simplesmente colocar o 3 e o 1 aqui. Uhum. E fazendo isso, você encontra 13 graus. Agora ele está pedindo B. Determine e represente geometricamente a curva ao longo da qual a temperatura tem valor constante igual a 16. Ou seja, isso acontece só em 3 dimensões. Você ter como eu posso dizer, como uma resposta, uma função toda. Uhum. Então, no caso aqui, o que vai acontecer se você fixar que a temperatura é 16? Vão ter vários lugares em cima dessa placa onde a temperatura é 16. Essa é a ideia. Certo. Uhum. Tá? Então, é uma constante bidimensional, vamos dizer assim, que no caso vai ser uma elipse. O legal é que
tu normalmente associa a curvas específicas, né, os resultados. Então, Certo. fixe 16 aqui e rearranje essa equação, você chega na equação da elipse, Uhum. ok? Ok. Muito bem. Agora me diz uma coisa, meu amigo. Aquela lista bem legal lá que eu vi agora há pouco, você tentou fazer alguns exercícios daquela lista? Dessa aí ainda não. Não, ainda não. Bem, eu acho que com o que a gente acabou de ver aqui, bem básico, já dá para tentar resolver alguma coisa da tua lista. Tava vendo Certo. a primeira questão, ela parece bem razoável. Na Vamos lá. página 20 e qual? Não estou. É da página 4? Não. Qual é esse exercício? Bem, eu já vou mostrar aqui para você. Aqui. Certo? Represent graphically. Então aqui, primeira função. A igual a 2x. Eu olho para essa função e já sei que gráfico vai sair. Você sabe? Só com o AX igual a 2x? Só isso aqui. Tem Vai ideia? ter uma, vai ter uma linha no Isso, X. uma reta. Exatamente, uma Certo, sim. linha. Vai ser uma reta que passa pela origem, não é mesmo? Uhum. E ela é um pouco inclinada assim, porque a cada x tu varia 2 y, né? Então, por Uhum. exemplo, aqui no 1, você vai ter como resposta aqui o 2. Certo. Muito bem. Muito bem, tranquilo. Coisas de uma dimensão ainda, nada demais. E Certo. aqui, olha só, essa aqui pode causar alguma confusão. Tem ideia do que vai sair desse de carinha? Ora bem. Porque agora nós estamos falando do R3, né? Pois. Afinal de contas, B supostamente variaria em x e y. Então ele é um Z, por exemplo. Ok. 2x. Não, não estou a ver o que é que vai ser aí. Vai ser uma reta também, vai ser uma Uhum. linha também. Só que Certo. é uma linha pensando em 3 dimensões. Uhum. Aqui a gente está falando em 2 dimensões, a gente está no R2 porque a gente tem 2 variáveis só. Pois. Aqui a gente tem 3, né? Então seria uma linha, só que seria uma linha no R3. Ok. Vai ser difícil desenhar isso aqui, mas vai ser Pois. uma coisa mais ou menos assim, né? Acho que deu para entender. É uma linha só, tá bom? Certo, certo. Tu pode até pensar em projeções dela, né? Tipo aqui, ó. Aqui tem uma projeção dela, né? Uhum. Sim, sim. Mas o negócio é 2D mesmo. Ok. Certo. Agora este rapazinho aqui. Ele segue a mesma ideia do anterior, não concorda comigo? Uhum. Sim. Três variáveis. Uhum. O que sairia desta bela coisa esquisita aí? Tem um detalhe. Talvez a minha reta ela ficou meio estranha, né? Mas desse jeito que eu representei. Tipo, a minha representação não foi a melhor, apesar de sim ser uma reta. Mas tu Certo. pensar que aqui, por exemplo, é o eixo Z e aqui é o eixo X, fica melhor. E essa reta tá presa aqui nesse plano, tá? Certo. Beleza. Agora essa aqui, tem que levar em conta esse tipo de coisa também, quando for pensar em o que vai sair desse bicho. X. Então, aqui vai ser. A reta vai estar. ah, sei lá. Então vai ser tipo mais para baixo, em vez de estar aí para a direita para cima. Se calhar para baixo, para o Y. Bem, o fato de ser ao quadrado não dá nada no gráfico? O fato de ser ao quadrado É. ah, faz com que deixe de ser uma reta. Não vai ser mais uma reta, né? Ah, Quando nós temos ao quadrado numa função, tipo lá no secundário, só que é uma parábola, né? sim, sim. Yeah. Então nós temos uma parábola. Mas nós temos uma parábola presa no plano Uhum, YZ. Então, se a gente fosse desenhar essa parábola aqui nesse plano 3D aqui para economizar mesmo, uhum, levando em conta que aqui é o eixo Y, certo. tu ia ter uma coisa assim, né?
aqui nesse plano. É difícil desenhar essas coisas, mas eu acho que tu Pois, entendeu. em 3D. Certo. Sacou a ideia? Vai estar Uhum. nesse plano Z, Y, essa parede que tem aqui, né? Certo. Certo. Tu conhece o GeoGebra? GeoGebra, sim, sim, sim. O GeoGebra ele mostra essas coisas bem, de forma bem simples. Mas aqui para esse problema em específico, a gente teria que fazer no GeoGebra 3D, né? Então, olha só. A gente estava com Z igual a 3y ao quadrado, né? Então, ali ele chamou de outra letra, mas a gente sabe que é o Z. Uhum. 3y ao quadrado. Opa. Y ao quadrado. Certo. Uhum. Então, olha só. Tá vendo que é uma parábola? Aí a linha azul é o Z, certo? Ou é o A Y? linha azul é o Z, exatamente. Ok. E perceba que uma. Aí que tá o grande ponto, né? Uma parábola no Uhum. R2 é um paraboloide aqui no R3, né? Certo. Então, a gente tem que projetar ele naquela dimensão onde não está aparecendo na equação, que no caso é a x, né? Certo. O eixo vermelho aqui, onde esse paraboloide ele está Uhum. evoluindo infinitamente, ó, é o eixo z, tá bom? Quer dizer, Uhum. desculpa, é o eixo x, é o eixo X. x. Isso. Certo. Então é justamente aquele eixo onde a gente não tem o, Pois. a Certo. função, né? A função No exemplo anterior foi o contrário. Era o Y que não tinha transformação. exatamente. Qual que era a equação mesmo? No contrário? Uh, No 2 2x, né? x, exato. Então, o que, que vai acontecer aqui? No 3D, isso aqui vai ser um plano. Olha só. Uhum. Ok, então tu desenha uma reta, mas tu sabe que existe aquele prolongamento, Certo. né? Então é um plano. Ok? Uhum. Então, beleza, tá aí. Uma bela figura. Então, o GeoGebra te ajuda muito a visualizar esse tipo de coisa, tá? Certo. Ok. Recomendo fortemente aí que você use o GeoGebra para verificar melhor as coisas. Então, é que não dá para representar esse prolongamento, né? Então, é uma reta nesse plano, mas é difícil desenhar essas coisas, cara. Então é para ser um plano aqui, né? Tipo, se eu fosse prolongar a coisa, né? Mas como é que eu vou desenhar isso? Né? Complicado. Mas essa reta aqui seria esse plano. Fazer a coisa meio proporcional, assim, para ter um breve entendimento do que está saindo aqui. Uhum. É infinito ainda por cima. E desenhar o paraboloide aqui, pior ainda, né? Pois. Tem que fazer um negócio assim. Não dá muito direito de fazer. Sei lá. Próximo. D. Essa aqui já é um pouquinho mais feia. Porque olhando desse jeito fica difícil entender o que é, né? A D aqui. Certo. Pois, tinha raiz. A raiz, exatamente. E a princípio nós estamos falando de uma coisa no R2. Então a gente não vai desenhar nesse plano R3 aqui. Uhum. Porque aqui só tem o Só tem. X, não tem X e Pois. Y, né? Uhum. Beleza, então a gente poderia dizer que isso aqui é, por exemplo, um Y raiz de 2 menos X. Mas novamente, né? Uma função desse jeito não é muito legal de olhar, né? Eu não sei como é que tu. Bem, eu sei, né? Mas eu te diria, como é que tu desenvolveria essa Tentar, equação para conseguir fazer o desenho dela? então, primeiro, tentar tirar a raiz daí. Tirar a raiz. Como? Isso aí, boa ideia. Colocar, se eu não me engano, tem que colocar 2 menos x elevado a 1 meio. Acho que é assim. Isso, a raiz é como se fosse uma coisa elevada ao meio, é verdade. Então você sim pode fazer isso. Então agora eu podia passar hum, o 2 para o outro lado. Ficava 2y igual a menos x, menos Não, você não pode passar 2. porque está tudo elevado à raiz, né? Certo. Então você não pode fazer isso. O que você tem que fazer, nesse caso, para lidar com a raiz, é levar todo mundo ao quadrado, tá? Quando Hum. aparece uma situação como essa, é isso que você tem que Ok. fazer. Uhum.
Então Daí você seria, vai ter y ao quadrado igual a esse cara ao quadrado, 2 menos x. ok. Então Então, ficaria. Então podia passar agora o 2 para o outro lado. Exatamente. Ok. Certo. Ficaria. dá para fazer isso. Então a gente olha para isso e sabe que vai sair uma parábola, né? Uhum. Novamente, porque tem o ao quadrado ali. Só vai ter que tomar cuidado com um fato muito importante que tem a ver com o domínio. Uhum. Eu não sei se você lembra o que é domínio de função, mas são os Sim, valores sim, que a sim. gente pode colocar no nosso parâmetro Uhum. independente, né? Certo. Sim, Então, sim. se tu olhar aqui, né? Aqui eu acho que já fica bem Sim. óbvio que você tem uma limitação nos valores que você pode jogar para x, Tem né? que ser igual ou maior que zero, certo? Ou Dentro acho da raiz tem que ser igual ou maior que zero. que exatamente. Ah, mas quem que está dentro da raiz? O 2 menos x. Então Uhum. significa que 2 menos x deve ser maior ou igual a zero, né? Uhum. Isso. Deve ser exatamente. Então o x deve ser maior que 2, né? Maior ou igual a 2. Exatamente. Uhum. Sim. Isso. X tem Então que ser você mesmo tem mais. essa limitação aqui no x, né? No que seria a imagem dessa função, Uhum. X tem que que é ser. só ser maior que 2. Então, Certo. como eu faria esse desenho, né? Ah, eu faria sem toda essa simplificação, né? Mas como eu quis treinar um pouquinho de álgebra contigo aqui, essa parábola, ela seria uma parábola. Bem, eu poderia pensar no x aqui em cima, nesse caso, e o y aqui embaixo. Ninguém me Certo. obrigou a colocar sempre no mesmo lugar, né? Uhum. E Certo. essa seria uma parábola um tanto, ela seria centralizada, só que ela passaria aqui em x igual a 2, que é o 2. Uhum. Então, supostamente, ela seria para os dois lados. Mas tu tem que lembrar. Tem que Bem, ser. é isso mesmo, ela é para os dois lados, ela é para os dois lados. Só tem que lembrar dessa limitação do 2 aqui, né? Sim, sim. Não pode ir para cima. Exato, exato. E a última, E, esta aqui. Pois agora é com as duas outra vez. Então nós estamos em 3D novamente. Seria. Ok. Aqui vai ser uma reta, certo? Certo, vai ser uma reta. Mas é uma. Bem, é uma reta se a gente Certo. pensar no plano, né? Mas no 3D, será que sai uma reta mesmo? Hum, hum, hum. Né? Lembra que essa equação que era a Sim, reta sim. aqui no 2D era um plano no 3D, né? Lembra lá Uhum. do GeoGebra? Sim. Pois é. Essa aqui, será que não vai ser um plano também? Ah, ah, ok. Sim, sim, vai ser um plano. Vai ser um plano, né? Isso aí. Vai ser o plano z igual a 2x menos y. É claro, representar um negócio desse é muito ruim, né? Sem Uhum. a ajuda de um software. Tu pode até tirar uns pontos aqui, do tipo escolhe x0, y0. Z vai ser zero também. Isso é um ponto, Uhum. né? Certo. Escolhe x1, y1. Z vai ser 1. Uhum. E escolhe x menos 1, y menos 1, por exemplo. Vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. Então nós temos 3 pontos aqui. Com esses 3 pontos a gente consegue formar o plano, né? A gente Certo. consegue definir um plano com 3 pontos. Mas uma coisa é tu definir ele. Isso aqui é um fato matemático. 3 pontos definem um plano. Outra coisa é tu desenhar esse plano, né? Uhum. Pois. É muito complicado fazer o desenho de um plano, certo? Uhum. Agora, tu acha que tu vai ter que desenhar bastante coisa nessa prova? Eu acho que não. Não. Quer dizer, eu estive a ver. Deixa-me ver. Eu estive a ver um exemplo de teste e a primeira questão pedia para desenhar, mas não era desenhos de domínio. Ah, sim, os valores que você pode jogar na função. Certo. Daí é um pouco mais simples, né? Porque você Sim, pode desenhar em planos, assim. Mas a questão é que, para fazer essa, eu também faria em planos. Olha só o que eu faria para fazer um bom desenho disso aqui. É muito mais fácil a gente desenhar em cada plano. Então, eu fixaria
Eu fixaria por exemplo, o z igual a zero, por exemplo. Certo. Digamos que eu fixasse z igual a zero. Quando eu fixo z igual a zero, eu estou trabalhando no plano xy. Uhum. E daí no plano xy eu teria a reta y igual a 2x. Eu vou lá no plano xy 3D e desenho essa reta. Ok. Eu vou fazer meio largado aqui, mas só para tu entender a ideia, tá? Certo. Ó, aqui x, y, z, que seja. Então no plano xy, que é esse aqui, eu desenharia essa reta. Tá aí, por exemplo. Certo. Agora eu posso fixar outra variável. Por exemplo, eu posso fixar a variável y. Posso dizer que y é zero. Ok? Se o y for zero, eu tenho a reta 2x. Então eu venho no plano x, z, que é o plano aqui de baixo, né? Uhum. Certo? E desenho a reta 2x. A reta 2x nesse plano, ela seria, sei lá, algo meio assim. Ok? Uhum. Certo. Agora, com essas duas retas, tu pode desenhar um plano. Por quê? Porque o plano passa nessas duas retas, entendeu? Uhum. Ok. Então o plano tá aqui no meio. Tu pode dizer que o plano é esse. Bem, claro, vai ficar um lixo esse desenho, Sim, mas sim, 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 sim. tu Já tá percebi. entendendo, né? O plano é esse cara. Ok. Beleza? Ok. Se tiver que desenhar, desenharia assim. Ok. Isso, cada eixo, cada plano coordenado aqui, né? Plano XZ, plano XY. Aí junta isso depois, né? Vai ficar mais claro para o professor Certo. entender o que tu fez, Ok. certo? No caso, o que são esses caras vermelho e azul aqui? São as interseções com os planos coordenados, né? Certo. É Uhum. isso aí. Então, tá bom, show de bola. Tu falou que tu tinha uma prova antiga, é isso? Ah, sim, sim. Eu mandei vários testes aí. Tem. Sim, tem lá naquele arquivo mesmo. É que tem tanta coisa, né? Sim, sim. Deixa eu ver É se eu pasta acho. testes. Testes, legal. Vamos ver o primeiro teste? Pode ser? Uhum. Ou tu quer Sim, ver época normal, alguma coisa assim? o teste, o primeiro, os testes em que diz primeiro teste são de integrais. O, Aham. eh, a partir do segundo é que já aparece funções. Ah, certo. E tu acha realmente mais fácil fazer integrais? Eu também tenho alguns problemas em fazer integrais, mas acho mais fácil, sim. Entendi. É, integral basicamente tu decorar, né? Sim, sim. Decorar como é que faz certas coisas. Tá. Vamos ver isso aqui, né? Porque é muito provável que o professor faça questões iguais Pois, pois. às que ele já fez em outras provas, né? Uhum. Sim. Temos essa função meio feia. Determine o domínio da função e represente-o geometricamente. Saberia fazer isso? Ora bem, eh, como é uma raiz e ah, isto teria que ser maior obrigatoriamente que zero, certo? Não podia ser como é uma fração, não podia ser igual a zero e como tem uma raiz, teria que ser maior ou igual a zero. Então seria, para já dá para perceber que seria maior que zero, certo? Aham. Ou não posso fazer já essa conclusão. Não, você chegou numa conclusão bem interessante. O y tem que ser maior que zero, é verdade. Ok. Então agora eu teria que fazer. Além disso, né? Sim, Olhe que a gente tem uma divisão, certo? sim, sim. Tenho que pegar na E a parte de gente sabe baixo. que não pode dividir por zero. Lembra disso? Sim, sim. Tenho que pegar na parte de baixo e tentar dar algum valor ao y, certo? Não é exatamente isso, mas Ou é é o parecido, tem a x. ver. Você vai ter que pegar a parte de baixo e dizer Uhum. que ela tem que ser diferente de zero. Certo. Ok. Só isso. Certo. Aí tu vai ter que resolver uma conta Uhum. para isso. Use ao seu favor o fato de tu já ter a coisa ao quadrado aqui. Bem, cara, eu preciso ir no banheiro, tá? Ah, sim, sim, Quando sim. Sem tu problema. chegar nessa resposta aqui, Uhum. tu pode tentar concluir o resto, tá? Ok. Eu vou deixar aberto aqui para tu ver bem. Já volto, só um segundo. Uhum.
Desculpa, Rogério, hoje tá complicado. Tô dando aula sem parar e vou dar aula sem parar. É que aqui no Brasil agora é... Que horas são no Brasil? 11h30. Eu vou dar aula até às 8 da noite ainda. Uhum. Então tá complicado. Mas de toda forma, conseguiu encontrar aqui... Eu acho que sim, mas eu não sei se fiz direito. Como é que se passa ou seja, eu fiz assim. 1 ao quadrado é 1, certo? Você estava tentando resolver esse produto notável aqui, né? Certo. Não sei se essa é a melhor maneira. Não é a melhor maneira, mas dá para fazer, não tem problema. Agora, Ok. como eu te recomendaria fazer, né? Que foi o que eu havia dito, que tu tinha que Uhum. passar esse cara para outro lado. Certo. Então, se você fizesse isso, você ficaria com este carinha aqui, do jeito que ele está, igual a 4. Né? Certo. Agora fica bem mais fácil, por quê? Porque se tu simplesmente aplicar a raiz quadrada dos dois lados, Uhum. tu vai ficar com y mais 1 aqui, porque simplifica a raiz com o quadrado, né? E vai ficar 2. Mais ou menos 2. Sim. Porque Ok. quais dois números... Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 4, né? É isso que a raiz te pergunta. É o mais 2 e o menos 2. Portanto, tu tem duas soluções aqui, né? Ok. Tu tem a Então, solução 1 e tu tem a solução menos 1. Isso não aí. pode ser a segunda, por isso tem que ser a primeira. De fato, o que ocorre aqui é que tu já não poderia números negativos mesmo, né? Sim. Então esse aqui já estava excluído, de toda forma. Só que o 1 você poderia, né? Porque aqui em cima, quando tinha a raiz, pode números positivos. Maior ou diferente de 0. Exato. Só Isso. tem que ser maior que 0, basicamente. Tem que ser maior que 0, mas não pode 1. Então o domínio seria todos os valores reais para cima de 1, certo? Isso. Exatamente. Então é isso, né? Temos aí o domínio. Agora, como representar esse domínio geometricamente, você sabe? Acho que... Bem, o y tem que ser maior que 1. Então seria... seria um gráfico com todos os valores. O x pode ser negativo, certo? Neste caso. O x pode ser negativo. O x não tem problema nenhum. Pois, então seria um gráfico a sublinhar tudo do y1 para cima. Era basicamente isso, certo? Ou seja, desenhava um plano 2D com um ponto a limitar o y1 e depois cobria ou desenhava ou tracejava tudo acima desse y1 no eixo negativo do x e positivo do x, certo? Ou o x só para o lado direito. A questão é que, novamente, o x não tem nada a ver. O x não importa. Okay. Agora, desenhar isso aqui, né? Se a gente está falando do domínio,
a gente está falando do que seria algo no plano XY. Né? Certo. Como que o plano XY ele se desenvolve, né? Essa é a questão. E como tu falou, pode tudo em X, né? Uhum. Mas não pode a parte... Do 1 para baixo do Y não pode, mas para cima pode. Isso. Então, em outras palavras, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia representar dessa forma. Tudo isso aqui. Exatamente. Pintando é uma boa forma de representar, tá? Então, Sim, tudo sim. isso aqui vale. Então, veja, x negativos e x positivos, o y só positivo com um problema, né? Aqui, vamos pôr uma reta aqui, né? O y igual a 1. Aqui não pode. Então, essa reta está impossibilitada. Opa, não é aqui. Desculpa, falei bem. Igual a 1, né? Aqui não pode. Exatamente. Só isso. Assim é uma boa forma de representar o domínio. Uhum. Acha o limite... Ah, e aí? Sabe fazer limite de função de duas variáveis? Não, acho que já O limite de função de duas variáveis é muito pior que o limite de função de uma variável. certo. Como é que eu começaria este exercício? A questão é o seguinte, para você fazer um limite de duas variáveis, na verdade, existe apenas uma forma, e essa forma é extremamente difícil e nenhum professor cobra ela, mas ela existe, tá? O que o professor quer que tu faça aqui é o seguinte, tu entender que quando tu está fazendo um limite em duas variáveis, é um pouco diferente de uma variável no quesito o que você está procurando, né? Uhum. Quando você está fazendo um limite de uma variável, você está procurando, por exemplo, digamos que a função seja essa e você quer o limite aqui nesse x aqui. Uhum. Então você está buscando os valores pela esquerda e pela direita, lembra? Uhum. Isso aqui a gente aprende lá no primeiro cálculo. Certo. Então, a tendência pela esquerda e pela direita vai ser o limite da tua função. Certo. Mas, como a gente está falando de uma coisa em 3 dimensões agora, né? Sim. Tu não vai poder pensar apenas em esquerda e direita. Tu vai Pois. ter que pensar também para cima e para baixo, para os lados aqui na prática, né? Sim, sim. Então tu vai reparar que isso aqui não forma só um pedacinho de coisa. Forma Uhum. assim o que a gente chama na matemática de bola, uma bola aberta. Sim. Uhum. Estou a perceber. Então, claro, para fazer isso aí seria bem complexo, porque tu ia ter que usar o limite de uma forma como se estivesse trabalhando com uma esfera ou algo do gênero, Sim. que não é o que a gente quer. A gente quer a forma simplificada, Uhum. que é o seguinte, eu vou escrever aqui para tu lembrar. Quando formos fazer limites em duas variáveis, devemos transformar uma das variáveis na outra por meio de uma função. Estamos procurando o limite. Se a gente olhar para o enunciado, né, a gente vai ver que o limite está ocorrendo de x0 e y1, certo? Uhum. Certo. Então, nós temos que transformar ou x ou y numa função da outra variável que passe nesse ponto. Por exemplo, uma função que passa nesse ponto tem uma bem fácil que passa nesse ponto que eu sei, que é a função y igual a x mais 1. Certo. Concorda comigo? É uma reta que passa nesse ponto. Ok. Certo. Porque se tu coloca, por exemplo, x igual a 0, não vai dar y igual a 1? Uhum. Sim. Pois é, então passa nesse ponto. Ok. É isso aí. Então, continuando. Vamos fazer isso. Agora vamos pegar a função aqui. E no lugar do y, a gente vai colocar x mais 1. Entendeu a ideia? Ok. Uhum. Ok. Isso. E assim o que vai acontecer? Se eu estou trocando y por x mais 1, meu limite agora ficou só em x. Uhum. Não tem mais y. Pois, agora é só uma variável. Exato, daí fica mais fácil, além de ser possível. Do outro jeito não era possível resolver. Outro detalhe, né? Sempre que a gente vai resolver limite, a gente primeiro tem que testar para ver se vai aparecer indeterminação jogando os valores.
E vai, né? Porque aqui vai ficar 0, aqui também vai ficar... Não, aqui não vai ficar, aqui em cima não vai ficar 0. Peraí. Não, vai ficar 0, porque aqui dá 1 e aqui vai dar 1, então vai ficar 1 menos 1, 0 em cima. Uhum. E embaixo vai ficar 4 menos 4, que dá 0 também, né? 0 sobre 0 em determinação. Por isso eu vou ter que fazer alguma técnica algébrica para sair da indeterminação. Certo. E a técnica vai ser fazer essa substituição aqui, tudo bem? Uhum. Certo. Pode crer. Agora, bem, fazer a mesma coisa ali. Então, no lugar do y, x mais 1. Ok, exatamente. Certo. Agora tem que resolver esse limite, né? Será que vai ter problemas esse limite? Continua tendo problemas, né? Continua dando indeterminação. Isso nunca resolve de primeira, tá? Uhum. Então, só que agora pelo menos virou um limite de uma variável só, o que é bem resolvível. A Certo. questão é o seguinte: quando a gente está resolvendo esse limite aqui, não adianta a gente resolver a conta, né? Sair da indeterminação e tal, como é lá no primeiro cálculo. Uhum. A gente tem também que, por meio de vários caminhos, não só esse aqui é um caminho só que passa nesse ponto. Sim. Esse é um caminho só. Tu tem que testar mais caminhos, no mínimo 2. Uhum. Né? Se em 2 caminhos, pelo menos, né, a resposta der a mesma, o limite der o mesmo valor, Ou seja, significa... ok, sim. Se os dois derem basicamente 0 sobre 0, é indeterminado. Não. Não? 0 Não é isso? sobre 0, tu tem que ter uma coisa em mente. Sempre que aparece 0 sobre 0, significa que o 0 sobre 0 está escondendo a resposta certa. Ok. Então, Tá? ok. A questão é o seguinte: depois que a gente sair dessa indeterminação e resolver, vai ok. dar um valor. Não sei, vai dar 2, 3, 0, Sim, não sim, sei. sim. E tem que dar 2 vezes o mesmo valor, é isso? Isso. Quando a gente testar um outro caminho, por exemplo, uma outra função que passa nesse ponto, x² mais 1, né, Sim. por exemplo, também tem que dar a mesma resposta. Se der a mesma resposta, significa que o limite é aquela resposta. Ok. Agora, se por 2 caminhos derem 2 respostas diferentes, a função não tem limite. Então, Ok, já estou a perceber. perfeito. Então, como é que a gente lida com este probleminha aqui? Tem alguma ideia? Ora bem. Me diz uma coisa, você conhece a técnica de L'Hopital? L'Hopital. Pode explicar aí no instante, só para eu. L'Hopital é uma forma rápida de resolver os limites Ah, quando a gente faz derivada em cima e embaixo. sim, eu lembro-me disso, mas já. Eu lembro-me de ter dado isso, mas não me lembro como é como se fazia. Bem, a única coisa que você precisa fazer para resolver L'Hopital é, olha só, é simplesmente você derivar em cima e embaixo, só isso. Ok, só derivar em cima e em baixo. Ok. Exato. Então, se você deriva em cima e embaixo, o que, que vai acontecer aqui? Daí tem que saber derivar, né? Sim, E sim. aí, sabe derivar essa parte de cima aqui, por exemplo? Essa parte toda. Então. Está bem. Qual que é a derivada aqui? Vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de f. A derivada do f, sabe me dizer? Ora bem, eu não me lembro se tinha que derivar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sei que x fica 1, certo? E o 1 desaparece. Ou aqui vai ser diferente porque temos também o menos x. Tem que derivar as duas coisas. Ao mesmo tempo ou posso fazer uma de cada vez? Uma de cada vez. Será que tu Ok. consegue chegar nessa derivada para mim, só para eu ver como é que tu tá de derivada? Ora bem. A raiz. A raiz. Não me lembro se havia alguma fórmula com a raiz. Ah, Com raiz? Cara, bem, eu vou te mandar uma coisa aqui no WhatsApp, que é uma tabela de derivadas, tá? uhum. Essa tabela meio que tu tem que saber de cor, assim. Os professores consideram que os alunos sabem isso aí quando saiu do primeiro cálculo. Sim. Tá lá no teu WhatsApp, se tu O quiser E eu abrir. sei que fica x na mesma. Isso. O x mais 1, eu diria que também ficava só 1, raiz de 1, não? Não. Ou porque é uma raiz é diferente? Pois. Tu tem que fazer o que a gente chama de regra da cadeia para derivar isso aqui. Lembra da regra da cadeia? Não sei se calhar tem um nome diferente.
Não, é o mesmo nome aí, tenho certeza. Ah, é? Já li bastante aula de cálculo, o pessoal chama de regra da cadeia também. Cadeia. Regra da cadeia é quando você não tem uma função exatamente igual à da tabela de derivadas. Aí você chama uma parte da função de outra coisa, de u, por exemplo. Ah, sim, ok. Não sei se tem o mesmo nome em todas as partes do Sério? país, então. Regra da... Como é que você chama ela aí? Isso aí seria... Ou seja, eu digo que uma parte delas é o U, certo? Exato. Então acho que era o de substituição. Apenas Não, você está substituir. confundindo. Então é o Porque outro. isso é integral, a gente chama isso de substituição, mas na derivada é regra da cadeia. Seria Chain rule ou alguma coisa do gênero, a gente chama de chain rule também, mas isso é em inglês, né? o nome desse nome. Então seria... seríamos... Então, deixa-me abrir aqui. Onde é que está? Até aqui. Ok. Ora bem, quando acontece isto temos que usar a cadeia, certo? Cadeia. Aqui. Aqui está. Temos que fazer... ou seja, aqui o que é que nós substituímos por o U? Ou você vai ter que chamar o x mais 1 de u. Ok. Então seria a raiz de du. Do U. E isso, a sua derivada vai virar raiz de u. Olha só, eu vou fazer essa aqui para ti, para depois tu usar a regra da cadeia para resolver essa parte aqui de baixo, tá? Ok. Então deixa eu fazer essa aqui para ti, para tu pegar a ideia. Derivar esse cara aqui. Então, como eu lhe falei, a gente não tem isso na tabela, a gente vai ter que chamar de u que está ali dentro. Certo. Quem que é a derivada disso aqui? A gente sempre coloca do ladinho aqui a derivada, tá? A derivada de x mais 1 é 1, certo? Então seria 1 E agora sobre x mais 1. a tua função não é mais f de x. A tua função agora vai ser uma f de u. Certo. Isso é igual a raiz de u. Bem, ou melhor dizendo, né? U elevado a 1 meio. Assim fica mais fácil de entender qual que é a derivada. Porque essa derivada aqui ela é conhecida, ela é a derivada da regra da potência. É o que aqui no Brasil a gente chama de regra do tombo. Um meio tomba, ele vem aqui para baixo. Ó. Sacou? Certo. Daí é. Bem, pela regra, é a primeira regra ali da tabela que eu te mandei. Sim. Esse aqui é o n, né? Então fica n vezes u elevado a n menos 1. Meio menos 1. Então isso aqui, só simplificando, é menos 1 meio. Continha de fração, tá tranquila para ti? Deixa-me só ver aí. O meio menos 1 é menos 1 meio, concorda comigo? É tipo ter um euro, é ter 50 centavos de Sim, euro sim. e diminui 1 euro, né? Exatamente. Certo. Então, note que a gente não quer nem o du dx e nem o df dx. A gente quer, que eu coloquei df dx que eu sou burro, que é o df du, porque eu estou derivando em u, né? Eu derivei em u, olha só, a derivada foi em u. Certo. Eu quero, na verdade, o df dx. E por uma matemática básica de multiplicação de frações, o df dx pode ser dado por df du vezes du dx, concorda comigo? Certo. Que aqui claramente eu só cortaria e sobraria o df dx, né? Cortar, é claro, eu vou pegar os caras e multiplicar um pelo outro. Okay. Não é que o vermelhinho ali é 1 mesmo, né? Então não muda nada. A prática derivada vai ser simplesmente 1 meio de u elevado a menos 1 meio. Então, a derivada vai ser 1 meio de u elevado a 1 meio embaixo, né? Por causa do sinal. Não sei se tu lembra essa regra, mas quando a gente tem o sinal negativo, ele pode ir para o outro lado da tua fração, trocando de sinal, lembra? Sim. Isso. Então é a raiz do u. Quem que é u? X mais 1. Pronto, então a derivada é isso aí. Essa é a derivada. Ok. Deixa-me só ver. Podes meter um bocadinho para cima, exato. Ok. Ali dizemos que x, aqui u é igual a x mais 1, certo? E aquela... ali tu meteste que du sobre dx é igual a 1?
Aham. Ok. F de x. Ali o 1 é um meio, porque imagina se tínhamos o ao quadrado ali, seria só o, certo? Certo. Ok. Certo. Então, veja, eu resolvi a parte de cima, né? Uhum. Agora você tem que resolver a parte de baixo pela mesma estratégia. Você vai pegar esse x mais 2 ao quadrado para derivar, né? Ele que tem que derivar. Certo. E o que, que você vai fazer? Você vai dizer que x mais 2 é u. Da mesma forma que eu chamei o x mais 1 de u. Uhum. Para poder derivar pela regra da cadeia. Bem, Bom? x mais 2. Ó, quem tu tem que derivar tá aqui, ó. Tente derivar pela regra da cadeia da mesma forma que eu derivei. Ou seja, o u seria igual a x mais 2. Isso, x mais 2. Aham. X, isto seria f de x, u meio, df, u. Isto não é apenas. Isto seria 1. Exato, isto seria 1. Ali, onde tem df sobre du igual a 1 meio vezes u elevado a 1 meio menos 1. O primeiro 1 meio vem de onde? Da derivada? É a regra do tombo, como eu te falei. Certo, a derivada. Esse cara aqui veio para cá. Certo, então e volta a ter outro 1 meio? É, porque a regra do tombo ela é assim, ó. Se tu tem uma função que é um x na n, Sim. a Sim, derivada sim, vai sim, sim, ser sim. n Sim, sim, x sim, na sim, n sim, sim, menos sim. 1. Sim, sim, já me lembro. Lembra? Essa aí é a derivada que a gente mais usa, né? Uhum. Ok, já me lembro. Então aqui seria. Aqui seria. Mesmo assim. Sim, sim. Isto seria igual a isto. Isto aqui tudo igual. Depois aqui em baixo. X seria igual aqui. Du. Du. Dx. Isto seria igual. Bem. Então isto é igual a 1 meio vezes. Vezes. Quando que é o teu exame, Rogério? Ora bem, um exame hoje também é 2 semanas. Duas. É porque ainda não está marcado, mas dá para fazer uma previsão. Daqui entre 2 a 4 semanas, ou seja, entre 2 a 1 mês. Ah, tem bastante tempo ainda. Sim. Ora bem. Onde é que eu estava? Isto é igual a vezes o que é. O aqui é o x mais 2 menos meio. Isto seria igual. Isto seria igual a 1 sobre 2 x mais 2. E aqui metemos. Ok, isto dá. Ui, o que é que eu faço com este valor aqui? Como está ali, passa ali para baixo. Ok. Então isto fica 1 sobre 2 vezes 1 x sobre mais. 2, não. Não?
Vai ficar só o 2. Porque aqui, aqui ficou um meio, né? 1 sobre Certo. 2, Uhum. porque eu tinha 1 sobre 2 na parte de cima. Como você tem 2 aqui, vai Pois ficar é. 2 na frente, né? Pois, eu nem sequer tinha visto, já me tinha esquecido desses 2 aí. Ok. Acontece. Bem, agora que você fez a derivada, tudo bem, a gente tem que treinar mais isso, tá? Porque essa Sim, sim. derivada é mega importante. Vai ficar, deixa eu rearranjar aqui para você. Vai ficar x mais 1 na menos 1 meio, menos e na x. Vamos ver se a indeterminação desaparece, mas eu não tô muito esperançoso disso, não. X mais 2 menos 4. É assim que vai ficar. Ok. E o x tende a 0, né? Sim, Então sim. ainda vai ter... Opa, não tem esse 4 aqui, porque quando a gente deriva, some o 4, né? Uhum. Daí o x tende a 0. Daí embaixo vai dar 2. Agora não tem mais indeterminação. Aquele 4 desaparecer foi suficiente para lidar com a indeterminação. Então agora se a gente substituir o x igual a 0, vai ficar o quê? 1 meio. Vai ficar 1 sobre 4 já, vou fazer isso de uma vez aqui. Uhum. Não, vou fazer isso de uma vez, senão vai dar caquinha. 0 mais 1, então vai ficar o próprio 1, elevado a menos 1 meio, Sim. que é o próprio 1, né? Sim. Então nem preciso pôr, porque 1 é 1. Uhum. E elevado a 0, que é o próprio 1 também, Sim. dividido por 4, 6, né? Não, 6. desculpa, 4, desculpa, falei besteira. Ok. Falei besteira. Isso, 4. Eu pensei errar nessa hora aí, é pra acabar, né? Daí vai ficar menos 1 meio sobre 4, vai ficar menos 1 oitavo, Certo. certo? Então tá, bem. Essa foi o primeiro limite. Olha só como é trabalhoso, mas eu garanto pra você. Essa Ok. aqui é a forma muito mais fácil do que as Sim, outras. sim. Ou seja, agora eu faço a mesma coisa, só que para outro valor do x, certo? Isso. Para y igual a x, não x mais 1, mas x quadrado mais 1. Sim. Tu tem que mudar a função, o caminho, no caso, tá? Então agora onde era y, vai ser x quadrado mais 1. Ok. No lugar de x mais 1, x quadrado. E aí vai ter que fazer a mesma estratégia, derivar, Uhum. fazer o limite, sair da determinação, todas essas coisas. Sim. Então, apesar de ser uma coisa muito instrutiva, ela é muito demorada. Portanto, eu acredito que seria Mas é melhor a sempre gente a partir mesma para a coisa, próxima. né? Sempre a mesma coisa. Daí, poderia ser o caso de você resolver essa conta e encontrar o mesmo valor, menos 1 oitavo lá, né? Sim. Se você encontrasse ele, significa que os limites são iguais, é o mesmo, tá bom? Certo. Ok. Certo, só se fossem iguais. Agora vamos ver a C. A C parece interessante. Determine a curva de nível 0 da função g. Qual o seu significado geométrico? Essa é a função g. Então, vamos pôr ela aqui. Ele quer uma tal de curva de nível 0. Tem ideia? É o local da curva onde o. Quer dizer, isto é bidimensional. Qual o seu significado geométrico? Nós queremos um local onde o valor seja 0, certo? Onde a função seja 0, né? Certo. Bom, Então, no caso, a g ali você tem que zerar, não é mesmo? ou seja, ambos o x e o y têm que ser 0? Isso. Na verdade, só o g, na verdade, tem que ser 0. Só o g? É. Só o g. Só a parte da esquerda ali vai ser 0. O resto, tu vai lidar, vai fazer as contas para descobrir qual que é a função, entendeu? Ou seja, o x ali vai ser 0 no ponto 0 e no y também vai ser ponto 0, certo? Isso É aí. isso. E depois. Então, ó, o que vai acontecer? A gente pode pegar essa função mesmo aqui e dizer que ela é igual a 0. É isso. A curva de nível de 0 é dizer que a função é 0. Ok. Então vai ser simplesmente isso aqui, ó.
Certo. Agora, como lidar com isso? Tem ideia? Ele está pedindo alguma coisa além disso, né? Seu significado geométrico. Significado geométrico. Então, é dizer, por exemplo, se é, não sei se está certo, se é tipo contínua? Não. Não tem nada a ver, certo? Mais ou menos. Porque quando tu faz isso aqui, tu tem que lembrar que esse negócio é um negócio 3D, né? Uhum. Do jeito que ele tá aqui, ele é 3D. Ah, pois, então, assim. Mas quando tu define que esse cara é zero, tu tá dizendo assim, ó, eu quero essa função apenas onde ela zera. Apenas, em outras palavras, no plano z igual a zero. Ok? Então, essa é, vamos dizer assim, o começo da interpretação geométrica. Dizer que queremos a curva de nível zero é encontrar como é a função projetada no plano z igual a zero. Então, esse negócio 3D vai ter uma sombra, uma projeção no plano z igual a zero, que vai ser dada por essa expressão aqui. Agora, tu teria que dar uma rearranjada aí nessa expressão para encontrar o que será a projeção ali no plano z igual a zero. Tenho que alterar a minha função para que. Não tem que alterar nada, tem que pegar isso aqui e isolar a função. Isolar o y ou o x para tu saber qual vai ser o gráfico ali no plano z igual a zero, entendeu? Isolar o x ou o y. É. Afinal de contas, esse negócio aqui, como ele está na parte de baixo, ele, sei lá, pode vir para cá multiplicando e vai dar zero. Então o que importa é só essa parte de cima. Uma simplificação básica, né? Que esse negócio de baixo passa multiplicando, daí zero. Então só sobrou isso aqui. Ok, então. Agora, o gráfico desse negócio aqui vai ser a projeção no plano z igual a zero, que é o que ele está pedindo. Ok, então eu agora tenho que pegar nisto e tentar passar para o outro lado, é isso? Não. Tem que isolar uma das letras e dizer qual que é o gráfico. Então neste caso a mais fácil seria o y? Sim, sim, eu acho. Mas, bem, a facilidade vai do que tu prefere, né? Eu talvez isolaria o X. Então o y passava para o outro lado e ficaria. De toda forma, dá para deixar assim, né? Raiz de Y igual a E na X, né? Uhum, Isso aí. Só que a gente não está acostumado a fazer gráfico dessa forma. A gente normalmente deixa o Y isolado, né? Y é igual a alguma coisa. certo. Ou seja, dá para fazer mais alguma coisa aqui? Tá? Tirar. Não Dá seria para tirar a raiz? simplificar. Tirar a raiz do y? Ou Tenta fazer alguma coisa. Quando tu tentar isolar o Y e tu chegar em alguma coisa, tu me fala, tá? Pode ser? ok, Pra eu ver como é que tu desenvolve sozinho a conta. ok. Ou seja, isto ficaria y igual a quadrado. Eu posso, não sei se posso fazer isto. Eu podia fazer, elevar a raiz de y ao quadrado e o x ao quadrado também? Sim, você pode levar ao quadrado dos dois lados.
Então ficaria só y igual a e elevado a x ao quadrado? Não é desse jeito que faz, tá? Quando tu eleva uma coisa que tem um expoente ao Sim. quadrado, não vai acontecer isso que você falou, não. Ó, primeiro, É elevado a raiz x. quadrada ao quadrado não dá só o y. Dá mais ou menos, né? Ah, sim, mais ou menos. E aqui, quando tu eleva uma coisa que já tem expoente, a Sim, gente fala assim aqui no Brasil. Potência de potência multiplica-se as potências. sim, Então, 2x. na verdade, 2 multiplica, Uhum, né? sim, 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 pois é, pois é. Sim, Então, tu vai ter mais ou menos isso aqui, ó. certo. Esse vai ser o gráfico. Agora, tu vai ter, então, positivo e negativo, uma exponencial aqui. Então, tu tem que lembrar que a exponencial, né? Ela é um negócio mais ou menos assim. Pelo menos a Certo. positiva, né? Ela é assim. Uhum, sim, sim, Agora, como ela tá negativa, tu vai ter simetricamente para baixo, né? exatamente igual. Ok. Isso. Então, essa vai ser a, vamos dizer assim, projeção dessa figura horrorosa aqui no plano Certo. z igual a zero. Ou seja, Uhum. é a curva de nível zero. Curva de nível 0, ok. Agora, se ele pedisse a curva de nível 1, aí você colocaria 1 aqui no lugar do zero. Exatamente. Sim, Exato. Então, para maiores dúvidas disso aqui, tu pode jogar no GeoGebra, né, para ver como é que ficam as figuras. sim. Vai A fazer parte assim de no baixo GeoGebra. agora não ia desaparecer, certo? A parte de baixo agora ia. Não, não iria exatamente, ficaria um pouquinho mais complexo. Certo, ok. Uhum. Outra coisa, assim, daí o que tu pode fazer lá no GeoGebra, ele faz tudo para ti, né? Certo. Tu escreve essa equação aí e depois escreve z igual a zero e depois tu vai lá na ferramenta interseção. Tem uma ferramenta assim, interseção. Certo. Clica nas duas figuras e ele vai te dizer exatamente qual é a interseção. Então, a resposta a esta pergunta seria qual é o significado geométrico? O que é que eu responderia? Tu responderia que é essa figura aqui. Ok, então eu responderia com a figura só. Ok. Isso aí. Certo. Ok, é isso. Deixa eu ver a próxima. Testezinho tem umas questões razoavelmente fáceis, assim. Tipo, Uhum. às vezes eu pego uns alunos aí de Portugal que me vêm com umas questões impossíveis de resolver. Mas aqui tá sendo interessante, tá sendo interessante. Primeiro o começo da 2 aqui. Eu não sei para que tanta matemática em alguns cursos aí em Portugal, não precisa de tanto. E aí, essa bela questão, saberia como começar? Tem alguma ideia? Em que direção T cresce mais rapidamente? Em que direção? Considerar a função. Isso quando diz direção, isto quer dizer o quê? Direção é assim. Essa função ela cresce para vários lados, né? Ela é uma função tridimensional. Certo? Só que vai ter uma direção que a variação dela é maior. Ah, ok. Então, se tu tá falando de variação maior, tu tá falando de derivada, né? Certo. Então eu teria que Só que fazer. como é derivada em 3 dimensões e é direção, ou seja, é um vetor, que vetores têm direção, né? Uhum. Tu quer uma derivada com direção, uma derivada vetorial. Então tu Certo. quer o gradiente. Lembra do gradiente? Gradiente. O gradiente é uma função mega importante. Ah, É uma certo. derivada especial que transforma uma função escalar num Ah, vetor. ok. Sim, sim. Já estou a ver o que é. Ok. Isso. Então, o gradiente ele vai transformar a tua função num vetor, né? Então, ele vai fazer o seguinte: o gradiente de t vai ser igual a derivada de t em x e a derivada de t em y. Tem X. Exatamente, ok. X, X, 0, ok. Text. Estou a ver. E agora temos que ir substituindo, por exemplo, primeiro é o x0, y0, depois tipo x1, y1, uma coisa assim do género. É isso aí. Ou seja, e quantas vezes é que tínhamos que fazer isso? Não, Uma vez só tem que derivar uma vez.
Então faço primeiro substituindo o x e o y por 0. Isso aí. Ok. Seria 0 menos. Então a primeira dá 0, certo? O ln de 0. Não. Calma. Não é assim. Tu não vai jogar ponto nenhum. Tu vai só derivar. Ok, então. Tá? Tu tem que derivar em x, né? Essa primeira derivada aqui é a derivada em x. Tu deriva a função toda em x. É a derivada parcial em x, entendeu? Ok. Sim. Isso, como esse cara depende de x, não vai ser zero. Aqui também não vai ser zero, porque Sim. depende de x também, né? Então tu só tem que saber como é que deriva esse cara e como deriva esse cara. Agora virou uma questão de derivar, né? Uhum. Derivar cada pedaço aqui. Por exemplo, esse cara aqui. Aí, como estamos a derivar a x, o y aí que tem algum valor. É como se fosse uma constante esse y, como se fosse um número. Ok, Então, se o que tu tem aqui é um número, sim. como um n, então tu vai usar a regra da potência. A regra que eu falei que é a regra do tombo, né? Sim, Então, tenta concluir aí, sem pressa, tá? Quando tu concluir, tu me fala o que tu concluiu. O x aqui, mas aqui nesta derivada, o y já é substituído por 0 ou fica mesmo só 3y? Eu não sei de onde tu tirou sobre substituir por zero. Ok, Não então tem isso. então é só. Isto é 3y. Regra. Ui, deu aí uma travada. Então? Estou? Tenta terminar a conta sozinho. Quando chegar na conclusão, tu me Ok. fala. A E, tua voz travou a meio do que estavas a dizer. Deu uma travada. Ora bem. quando chegares na resposta, me fala. Certo. Isto seria 2y. Ó, se a gente está falando regra do tombo, o cara que está tá elevado aqui, ele Sim. vem para frente multiplicando. Sim. E daí Então em fica cima vai 13. ficar 3y menos 1. Pronto, a derivada é essa. Sim, é isso que me deu também. Pois aí seria vezes a derivada também do x, que é 1. Só que. Não, é só isso, a derivada é só isso. É? Aqui na minha fórmula, na fórmula que eu tenho aqui, diz que é o Tá, n. tu tá dizendo a derivada do que está embaixo, né? Só que o que está embaixo já é o próprio x. Pois, Então a derivada vai dar 1. Sim, é isso que eu estou a dizer. Ia dar 1, só que não vale a pena meter, porque é 1. Isso, daí não muda nada, né? Exatamente. Tu tens que ver isso como se fosse uma função normal mesmo, para resolver daquele jeito tranquilinho. Certo. Beleza, veja que essa foi a derivada em x só desse cara, só que agora tem que derivar isso aqui também, não é mesmo? Certo. Tudo bem. Isso, então agora tu tem que olhar lá na tabela a derivada do ln, tá? Sim. Tá bem, isto seria sobre xy. Vamos ter que aplicar aquela fórmula. Note outra coisa, novamente, né? O y ele é uma constante, então é como se o x ele tivesse dividido por um número ali.
Sim, Então tu sim, vai sim. tratar o y como se fosse um númerozinho. Agora tenho que usar aquela fórmula, não é? Do a dividir pelo v. Ok, isto seria igual a 1 vezes y menos 1 x. Acho que é isto. Y ao quadrado. Isto seria igual a y vezes x. Y ao quadrado. Ok, então temos isto aqui. Temos esta parte aqui. Então seria 1 sobre x sobre y vezes y menos 1 x. Isto é uma coisa que ter x sobre y, certo? Vezes y menos 1 vezes x. Achei aqui uma parte, não sei como é que eu ia desenvolver isto, nem sei se estou a fazer direito. Ou seja, a fórmula do LN seria que eu tinha que pegar no x sobre y e meter, ou seja, tinha que meter 1 dividir por x sobre y, certo? Exato. Que é a derivada do ln, né? Exatamente. Exatamente. Onde E o u é depois, uma função de x. No nosso caso, nosso u é x sobre y, né? exatamente. Então seria 1 sobre x sobre y. Exato. E Isso aí. depois, vezes a derivada do u. E a derivada do u seria, não sei se me deu certo, não sei se este volta certo, y menos 1 vezes x sobre y ao quadrado. Não. Oi, Só 1 sobre y. só 1 sobre y. É, porque tu só tá derivando x. Então, Lembre-se, o y é uma constante, é como se fosse um número. Ah, tá. Tu tá dizendo depois de simplificar, né? De toda forma tá sim. errado. Porque Pois. quando tu simplifica esse cara aqui, vai o y para cima ou o x para baixo. E aqui já tinha o y embaixo. Então tu corta, corta, no fim das contas a derivada vai ficar só y sobre x mesmo. Ok. Como é que eu trato o y apenas como uma constante a fazer aquela fórmula? Podes-me dar o exemplo? O que é que eu Ah, faço com o y em si? Eu sei que a fórmula é. Tem que meter o u vezes o que está em baixo v, o u ao derivado, vezes o v, depois menos o ao contrário, ou seja, o que era a derivada agora é o eu acho outro. que tá falando da regra do produto. A regra do produto? Ah, Não, mas é que aqui não tem nada disso. Aqui tu só tem que verificar que o. Tu tem que ver o y como se fosse um número, é um 2. É um número 2 aqui. O que ok. tu faria com 2 nessa situação? Eu não, Nada. Tu ia ficar jogando ele para onde precisasse jogar. Né? Não tem nada demais para fazer com ele aqui. Ele é como se fosse um número. ok. Então, Então, mas ali diz, a fórmula diz que é 1 sobre x sobre y vezes a derivada do u. sim, e quem que é a derivada de x sobre y? É 1 sobre y. Ok. Da mesma forma que a derivada de x sobre 2 é 1 sobre 2. Certo. Ok. Né? É isso aí. Certo. Uhum. Perfeito. Então, encontramos o del t del x. Acabamos de encontrar o del t del x. É isto menos isso. Certo? Certo. Isso aí. Uhum. Muito bem. Agora tem que fazer o mesmo para y. Só que para y é um pouquinho mais difícil. Tá? Ok.
Ok. Porque tu vai usar outras regras. A primeira regra que tu vai utilizar vai ter que ser... Deixa eu ver exatamente o que tem ali. Vai ter que ser essa aqui, ó. Primeiro termo, tu vai utilizar essa regra aqui. Tá? Ok. Lembrando que tu quer derivar esse cara, né? Em y agora, para encontrar o del t del y. É isso que tu quer. Para del Certo. t del y. Para derivar o primeiro termo, tu vai ter que utilizar essa regra aqui. Uhum. E para derivar o segundo termo, tu vai ter que utilizar a regra do ln. Só que tu vai ter que tomar um cuidado que o que está variando, que é o y, Uhum. está na parte de baixo agora, né? Certo. O que está em cima agora é constante. É. Mas assim, essa aí é mais fácil, não é? Ou não? Estou a confundir. Eu não sei qual é a mais fácil, mas eu diria que a derivada em x está bem mais fácil que a em y. Ok, sim. Estava a confundir. Tá rolando umas coisas no Discord aí. Sim, tem que. Só- Ok. Ok. Deixa eu um bocadinho ocupado. Ok. Tá bom. Vamos ver então. Aquela forma. Não, está aqui. X3Y. Isto seria. Ah, 4. Este aqui. Ok. Então seria. Para fazer derivadas, Uhum. é sempre bom identificar as coisas como peças de quebra-cabeça. Por exemplo, no nosso caso aqui, quem que é o A, né? Olha só. Quem que é o A nesse caso aqui? O A, claramente, é o X. Certo. Uhum. Lembrando que nós estamos derivando em Y, né? Uhum. E o U, quem é o U? É o O 3Y. U é o 3Y. Então tu só precisa fazer o que ele está mandando fazer com o A e com o U aqui. Sim. Isso aí. Nesse primeiro Ok. caso, por isso que eu acho mais fácil, né? X derivado de U aqui seria 3. Ok. Então seria x elevado a 3y, ln de x vezes 3. Primeiro. Dá para simplificar? Uhum. Ln. Então aqui vai simplesmente continuar x, 3y, ln de x. E agora a derivada do u, se o... É 3y. Pera, desculpa. É isso. 3y derivada de 3y é 3, né? Certo. Isso aí. Sim. Feita a primeira derivada. Uhum. Agora tem que fazer a segunda. E tu tem que levar em conta que o teu u é xy, continua sendo xy, mas agora quem varia é o y. Quem varia é o cara que está embaixo. Então, na hora que tu tiver que derivar o u, tu vai ter que tomar um cuidado. Porque quando a gente deriva o que está embaixo, tem que tomar cuidado. Uhum. Se tu não quiser tomar cuidado, tu pode dizer o seguinte, o que também é verdade, olha só. Tu pode dizer que x vezes y, desculpa, x dividido por y, que é o caso ali, né? É É igual igual a x vezes y menos 1. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Eu acho que fica um pouco mais fácil de fazer a regra do tombo, né? Sim, era isso que eu estava a planear fazer. E agora fazia a regra do tombo, exato. Isto ficaria, então, o U neste caso é o Y, então ficaria menos 1, certo? Certo. Menos 1 vezes x mais 1 vezes sobre x ao quadrado. Isto é igual a x mais y sobre x ao quadrado. Então isto é menos x mais y elevado a menos 1
sobre x ao quadrado. Ou fiz mal. Acho que é isso. Certo? Ou... Deixa-me ver. Ah, não, isto seria... Isto seria... Isto seria menos 1 vezes x corresponde vezes... Menos 1 sobre y ao quadrado vezes x. Menos 1 x. Conseguiu chegar na resposta? Tá complicado aqui o computador hoje. Ali, eu estou só aqui na dúvida do o y está elevado a menos 1. Seria apenas menos 1 ou teria que fazer... ou seria... A derivada? Sim. Teria que fazer menos 1 sobre y ao quadrado. Não é ao quadrado, né? Porque a gente sempre diminui. Então, menos 1, que dá menos 2. Ok. Então, eu acredito que você entendeu que vai ficar a derivada, né? Dizer aqui, eu vou colocar o símbolo de derivada, que é esse risco. Vai ficar menos x da y menos 2. Que dá para até escrever como menos x na y ao quadrado, né? Certo. X ao quadrado, y ao quadrado. Ui, eu não sei se estou a fazer isto direito, então. Eu usei a terceira fórmula, certo? Ou não era a terceira? Oi, se calhar não era a terceira. Terceiro, tá falando da tabela de derivadas? Sim, acho que não era essa. Eu usei a fórmula errada. Não. Assim, para fazer essa parte da derivada da parte de dentro ali do ln, sim, é isso. Ok, então... Daí vai dar isso que eu tô falando que vai ficar aqui. Essa parte aqui é a derivada só do que tá dentro. Y ao quadrado? Isso é y ao quadrado? Embaixo ficou ao quadrado. Não seria então aí o x, por causa de se estamos a trabalhar com o y? Não. Vai ficar desse jeito, não. Ok. Então a parte do ln ali vai ficar finalmente del t, del y igual a esse negócio todo. Vezes a derivada da ln, que a gente sabe que a derivada da ln é menos 1 sobre o próprio cara que está ali, que é o xy, vezes a derivada de quem está ali, que é isso aqui. Certo. Claro, dá para simplificar isso aí, né? Depois de simplificar, vai ficar menos com menos mais. Esse y vai para cima, o x corta com o x. Vai ficar 1 sobre y. Sobre y. Então, isso tudo simplificado aqui vai ficar
Mais um sobre isso. Certo. Isto ficaria X. Só cortaria, exatamente. Ok. Certo. Tá aí. Uhum. Agora. Bem, agora a gente tem o gradiente, né? Porque se o gradiente é isto, Uhum. a gente já tem as duas derivadas, certo? Certo. Isso. Então a direção que ele cresce mais rapidamente é o gradiente e é os caras. É simplesmente essas funções que a gente acabou de encontrar. Ok. É isto. Caramba, é meio grande, né? Essa direção é meio longa. E essa outra coisa aqui. Perfeito. Ok. Esse é o nosso gradiente. Uhum. Bem, pelo menos essa é a resposta da A, né? Vamos ver o que pede a B. Então, olha só, pediu direção. Ah, sim, sim, sim. Veja que tem um detalhe curioso aqui. Tá falando decresce, né? Uhum. E aí, agora que a gente achou o gradiente, a gente achou a direção que cresce mais rápido. Certo. Se a gente quer a região que decresce mais rápido, olha que dificuldade. É só colocar um sinal de menos aqui, só isso. Ok. Tranquilo, né? Exato. Pensou que ia ter que fazer tudo de novo, né? Não, tranquilo, só isso. Ok. A região que. A direção que cresce é o gradiente, a região que decresce é o menos o gradiente. Ok. É preciso não esquecer de meter esse sinal. Isso. Agora vamos para B, que envolve o gradiente, a derivada direcional. Qual o valor da derivada direcional no ponto 1, 1, 3 e na direção do vetor 3 e 4? Lembra de derivada direcional? Direcional. Sim, pelo nome não. Mas se calhar Tem uma fórmula. se fizer um exemplo. A fórmula é mais. Eu não sei se tem aí no teu material uns exemplos disso, mas a fórmula é mais ou menos assim. Ó. Gradiente da função no ponto específico, produto escalar com o vetor que ele está citando aqui, por isso que eu vou chamar de U, só que é o unitário dele. Então a gente vai colocar esse símbolo de vetor unitário, tá? Uhum. Em outras palavras, agora é contigo. Eu não posso te ajudar nisso aqui, porque isso aqui é quase que matemática do secundário. Na verdade, é matemática do secundário, porque o que, que tu vai fazer? Tu vai pegar o gradiente Uhum. e vai ter que pôr ele aqui com o ponto substituído. Qual ponto? Esse ponto. Então, esse é o valor de x, esse é o valor de y que tu vai colocar aqui na função. Certo. Depois que tu fazer isso, tu vai obter um número, né? Certo. Vai sair um número aqui e um número aqui. Daí esse número, esses dois números, né? Porque é um vetor, tu vai colocar aqui, né? Algum número aqui e algum número aqui. Ok. Daí isso tu vai ter que multiplicar pelo versor desse vetor aqui. Ou seja, esse vetor de módulo 1. Para fazer isso aqui, eu te ajudo depois. Mas essa parte aqui da substituição dos números é contigo. Tu tem que me dizer quanto é que vai ficar, tá? Ok, ok. Substitui só no gradiente, não no menos o gradiente, tá? Uhum. Beleza. Com qualquer dúvida, fala, mas acho que tu entendeu a lógica. Ok, ok. Vai dar uns números bonitos aí, pelo que eu tô percebendo. Isto. Isto seria. Hum.
seria 1 vezes... vezes 0 menos 1 ou 1. Agora isto é só 1. Aqui. Isto é 1 vezes 0 vezes 3 mais mais 1/3. Ok. São 0, 0 mais 1/3. Isto seria 1/3 e 1. Ok, já tenho os valores. Tens, qual que é o vetor, então? Será que isto está certo? O que eu tinha que fazer é substituir ali em cima o y e o x por esses valores aí, certo? E nas duas iam-me dar valores diferentes. Exato. Ok, Eu não sei se ia dar diferente, mas o x é 1, 1. o y é 3, a gente substitui e vê o que dá. Ok, então deu-me 1 da primeira. Deu 1? Tu tá me dizendo que deu 1 tudo ou deu 1 só esse primeiro cara aqui? O primeiro. Ah, sim, só esse cara é 1, é verdade. Depois menos 1. Não, 1. Menos Depois, 1, isso aí. Isso aqui dá 1 também. então aí deu 0. Então na prática deu 0, isso mesmo. Então o primeiro negócio aqui é 0. Ok, e depois na segunda deu-me... Ora bem, a primeira é 1, x elevado a 3 vezes Sim, esse carinha aqui dá 1, é verdade. 1. Porque x Depois elevado... o ln de x o ln de 1 é 0. Isso. Então é Então tudo vai dar 0. certo, mais 1/3. É, mais 1 sobre 1/3. Sim. Que é 3, né? Sim, certo. Mas peraí. Talvez eu tenha... Não cometi erro nenhum. Tô totalmente certo. Que bom. É isso mesmo. Então vai dar 3 aqui. Certo. Tudo bem. Essa é a parte só do gradiente, né, Rogério? Certo. Agora tem que fazer a parte do módulo. Quer dizer, do versor, que a gente vai ter que usar o módulo para encontrar. Por quê? Esse vetor aqui, cara, ele é um vetor com um determinado tamanho, né? Ele não é um vetor de módulo 1. Uhum. Ele deve ter um tamanho maior que 1. Certo. Mas para fazer essa conta, a gente está falando só de direção. Então a gente não pode afetar o módulo do valor. Uhum. Ou seja, esse cara aqui vai estar afetando só a direção. Ok. Portanto, a gente precisa transformar esse vetor nessa mesma direção, só que módulo 1. Então, como é que a gente faz isso? A gente simplesmente escreve o vetor aqui do jeito normal, Uhum. que ele está ali, e divide pelo módulo dele. O módulo é um número que a gente obtém fazendo a raiz quadrada de cada uma das coordenadas ao quadrado. Acho que tu lembra disso. Certo. Ok. Certo? Só uma coisa. Diga. Ali em cima, na primeira, temos 3y vezes x, 3y menos 1. A primeira ficaria 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Ou estou a fazer É errado? zero. X elevado a zero, então, certo? Ou seja, ia ficar 1 vezes 0, que dá 0. E depois ficaria menos Não, 0 menos... aqui vai dar 1. Isso Vai dar tudo 1. dá 1. Isso dá 1. Pode confiar.
Depois Ok. tu verifica ali. Tu tens que lembrar que qualquer número elevado a zero dá 1, né? Então, independente Pois, do que pois, seja pois, o x pois é, ali, pois é, pois é, pois é, pois é. Oh, isso aí. ok, certo. Muito bem. Certo. Então agora. Agora é só lidar com essa questão aqui. Bem, já tá praticamente feita essa conta, né? Porque aqui embaixo, o que vai aparecer? Dá 5 aqui embaixo, né? Certo. Então, dando 5 ali embaixo e sendo 0 aqui, a gente só vai se preocupar com... Né, o produto escalar, ele lida coordenada a coordenada, né? Então vai ficar 12 dividido por 5. Certo. Pronto, essa é a resposta. Ok. Esse é o valor da derivada direcional nesse ponto específico e na direção daquele vetor. Ok. Perfeito. Então, apareceu derivada direcional, tu sabe que vai ter que fazer gradiente e fazer o vetor de módulo 1. Beleza? Certo. Opa, é isso aí. Então agora vamos para a última. Não me parece ter nada a ver com o resto. Ou tem, né? Não sei, vamos ver. De toda forma, tá meio grande já esse arquivo. Se eu não salvar ele agora, ele vai ficar meio zoado. Esse segundo teste também pode ter integrais de múltiplas variáveis. Esse segundo teste acho que também é capaz de ter. Não sei se essa última será de um integral de multivariáveis. Pode crer. A gente vai ver que se tem umas integrais lá, mas se tiver, então vai ser integral Sim, dupla, integral tripla, né? É verdade, tem uma sim, sim, integral sim. dupla aqui. Então, se Já pode calhar, ser. antes de se calhar irmos para as Claro, podemos fazer. integrais. Eu só acho que, assim, eu percebi que tu tem algumas dificuldades ainda no cálculo mais básico, né? No Sim, cálculo sim, sim. de uma variável só, o que é um problema, né? Porque tende só a escalar a dificuldade, né? Uhum. Então eu posso até te ajudar aqui a integrar para a gente rever algumas coisas básicas, Sim, o mas primeiro eventualmente teste seria costuma bom a ser gente fazer umas outras aulas também. o integral, o primeiro teste costuma ser de integrais só com uma. Se calhar, antes de darmos os de multivariáveis, darmos uma olhada no primeiro, porque é só de uma variável. Certo? Aqui tem uma Ok. variável. E esse cara aqui, você saberia resolver ele? Ok, eu sei que temos que dividir isso em duas. É uma Ficava, forma de facilitar. ficava, ficava 2x mais o integral de 1 sobre isso tudo. Isso aí. Opa, mais, né? A primeira integral é muito fácil, né? Agora a segunda já não é tão fácil assim. Segunda, deixa eu ver. Um, bem, deixa-me ver. A segunda podemos fazer. Mas o 1 não está aí a ajudar. Eu. Deixa-me só fazer aqui uma. Ah, eu aí não posso dizer que esse 1 que está aí é simplesmente igual a 1 ao quadrado, pois não, porque é a mesma coisa que ter só 1. É verdade, 1 ao quadrado ou 1, mesma coisa. Eu posso dizer então que x ao quadrado é mais 1 ao quadrado. E assim posso usar uma fórmula. Sim, existe. Eu não sei a tabela que você usa, mas na que eu uso tem uma integral tabelada para essa conta aí. Ou seja, isso ia Agora, ser eu não sei se o igual. professor aceita, né? Que tu Sim, simplesmente tire da tabela, mas tem isso aqui, ó. sim, eu tenho exatamente essa forma também no formulário do professor. É exatamente isso. Seria. Caso tu precisasse encontrar isso aí na prova, se ele pedisse encontre essa fórmula aí, você saberia? Encontra a fórmula. Se ele pedisse para tu provar isso aqui.
Saberia provar isso aí? Provar? Não estou a perceber como é que eu provaria isso. Você tem que observar um fato, né? Que tem uma tangente. Certo. Então, muito provavelmente vai passar pelo que a gente chama de integrais de substituição trigonométrica, lembra? Sim, sim. Isso, é uma integral de substituição trigonométrica. Que vai surgir da seguinte substituição, perceba. Deixa eu te mostrar aqui a substituição que tu usaria. Esta aqui. No caso, o a ao quadrado é o 1 ao quadrado que está aqui. Uhum. E o u ao quadrado é a tangente ao quadrado. Então, na prática, você substituiria isso tudo aqui por secante de x, secante ao quadrado de x. Ah, sim. Ok. Isso. E o du aqui em cima, por meio de uma derivada, você ia substituir por outra coisa, Ok. que eu acho que é secante vezes tangente. Uhum. E no fim das contas, você ficaria com a integral de tangente dividido por secante. Tangente dividido por secante, exato. E isso é uma integral que sai por substituição simples. Porque a derivada da secante, ela é secante vezes tangente. Então, sairia dessa forma, tá? Fazendo o que a gente chama de substituição trigonométrica. Certo. Mas torce para o teu professor não pedir isso, que isso é bem chato de fazer. Pois é. Vamos torcer para que você possa simplesmente usar a tabela, né? Sim. Então aqui essa primeira vai dar x quadrado sobre 2, mas como tem o 2 na frente, x quadrado, né? Uhum. E aqui, de acordo com a tabela, vai ficar a arco tangente, né? A gente chama assim, para facilitar. De x, também de 0 a 1. Certo. E aí? Aí, agora temos que substituir o x primeiro por 1 e depois por 0. Certo? Ou aí já. É só substituir, só que tu vai ter que substituir do jeito certo, né? É o final menos o inicial. Exatamente, primeiro substituímos por 1, depois por 0 temos que fazer o primeiro menos o segundo. Exato, exatamente, meu amigo. Isso aí. Então seria 2, Vai fazendo aí enquanto eu faço aqui também. tangente 1. Que igual a 1 menos 0. Ok. Certo. Ok. Isso aí. A primeira igual a 0. A segunda. Aí. Como é que eu fazia aí? A resposta final ficava assim ou eu tinha que fazer a Dá conta? para dar uma boa simplificada aqui, né? Porque tu tem que entender o que é arco tangente. Arco tangente te pergunta qual é o ângulo que, quando colocado na tangente, dá 1. E aí, você sabe qual ângulo você coloca na tangente, a tangente dá 1? O ângulo que eu coloco na tangente para ela dar 1. É. Tu tens que lembrar que a tangente, ela é seno por cosseno, né? Sim, Lembra disso? sim, lembro-me. Então tem que ser o ângulo que é igual pro seno e igual pro cosseno. Tipo, quero dizer que dá a mesma resposta no seno e no cosseno. E, dica, esse é um ângulo notável. Para dar 1, certo? Para dar a mesma resposta no seno e no cosseno. Só existe um ângulo que dá a mesma resposta no seno e no cosseno. E é um ângulo notável. 45. Não. Exato, 45. 45? Ok. 45. Então, por isso que a primeira resposta aqui vai ser π sobre 4, né? Uhum. 45. Agora você tem que pensar qual que é o valor de x que vai fazer a tangente ser zero. Pode olhar novamente para seno por cosseno e pensar o que 2, viraria aí. 2π? 0 ou 2π, né? Sim. Então vai depender da região que tu tá. Então tu poderia dizer que é, por exemplo, 2πn a resposta aqui. Com n igual a 0, 1, 2, né? Isso aí. Essa seria o que eu diria a resposta mais completa, tá? Ok. Certo. Ok. Uhum. Probleminha razoavelmente interessante, né? Certo. Muitos detalhes aqui, Uhum. mas fácil, razoavelmente fácil.
Vamos salvar aqui. Interessante. Vamos ver a próxima. Ah, não. Ixi, rapaz, essa aqui é demorada. Essa aqui a gente faz por integração por partes. Já ouviu falar da integração por partes? Sim, sim. Ora bem, vamos lá ver. Por partes é aquela que tem aquela forma específica, não é? Que eu tenho que escolher o U e o V. Sim, a fórmula que tu tá pensando é essa aqui, né? Ó, integral de U dV é igual a UV menos a integral de V du. Exatamente, deu, ok. Ou seja, aqui é aquela que quanto mais experiência melhor, porque é mais fácil identificar o U e o V correto. Aqui o melhor U, se calhar seria o seno? O U melhor? Não. Seria o X. Não é o seno. Então é o outro. É o outro. Por quê? Tu tem que pensar o porquê. Porque quando tu faz essa conta, quando tu faz as substituições, Sim. tu não deriva o U. Tu deriva o U, certo? Sim. Então, não é melhor tu derivar isso aqui? Porque Sim. quando tu deriva isso aí, diminui o grau, né? Pois. Sim. Sendo assim, eventualmente vai simplificar a tua função. Enquanto que tu pode derivar o integral cosseno, ele vai virar, o seno vai virar cosseno, o cosseno vai virar seno, não muda nada. Pois, sim, realmente. Então tu sempre vai derivar aquilo que simplifica. Então, Tanto que esse cara é o... Mas por isso que eu falei que ia ser longo, né? Porque tu vai ter que fazer a integração por partes 2 vezes. pois. Isso foi um... Eu coloquei um V aqui, mas eu também sou um burro, né? Que é o... Tu me diz uma coisa, velho. O que eu ia perguntar? Ah, tá. O que dá pra fazer aqui que eu acho que é mais razoável. Não, tanto faz. Vai dar na mesma. Não tem como simplificar isso aqui, não. Exatamente. Isso aqui é uma prova, né? Uhum. É uma prova antiga. É. O problema é que essa questão é muito longa. Ela não é difícil, mas ela é muito longa. Pois. E aqui o V seria o seno. X. Isto ficaria X. Isto é X. X mais 2 dx. Eita, continha longa, né? Yeah. Ora bem, agora. O dx também, né? Essa aqui. Sim. Sim. Não deu igual a isto. Não deve ver igual a isto. V igual a menos cosseno X. Ok. Agora. Ainda não vai dar para resolver, tá? Pois não vai. Se calhar Vai agora. ter que fazer mais uma vez. Pois. Por isso que essa aí é muito longa, mas se tu pegou a ideia, cara, vamos para a próxima. Afinal de contas, bem, não dá nem para ir para a próxima, né? A gente tem 5 minutos só. Eu só vou te dar a ideia de como faz a próxima, tá? Uhum. Aqui é só tu continuar, daí tu conseguir na segunda vez resolver. Deixa eu ver a próxima aqui. Bem, eu vou te dar a ideia das duas aqui. Putz. Ó, essa aqui tu vai ter que fazer por somas parciais, tá? Uhum. O que é somas parciais? É tu quebrar essa integral em duas
reescrevendo isso aqui como duas frações somadas, mas daí tu vai ter que tomar um cuidado, porque elas estão multiplicadas, né? Certo. Esses denominadores estão multiplicados, então tu vai ter que olhar a teoria de somas parciais. Isso aí tem lá na minha... Eu não tenho como explicar isso, é muito complexo. Mas Uhum. isso tem na minha apostila lá no final dela, tá? A Ok. página 200, alguma coisa. Uhum. Agora, essa aqui... Essa aí eu acho que tu vai ter que fazer uma simplificação aqui, tá? Tu vai ter que fatorar esse polinômio que está dentro da raiz, para ele dar uma Certo. simplificada. Uhum. Beleza? Certo? Ok. Tá bom, poxa, show de bola, foi show hoje. Só acho que a gente tem que focar mais nas coisinhas um pouco mais básicas e estudar integral vai ajudar bastante nisso, tá? Porque Certo. a Uhum. integral tem bastante Pois matéria tem. de derivada lá do começo. Exatamente. Uhum. Pois é, acho que mais importante no momento tu estudar integral do que aquelas funções de várias variáveis, porque lá Sim, tem umas sim. coisas meio complicadas mesmo. Sim. Ok. Se calhar Beleza. focamos mais nisso agora. Ok. Isso. Então tá, eu te enviei tudo que a gente